Público e o Judiciário, não precisava a gente estar correndo atrás deles, não, porque eles são e existem para fazer cumprir a lei. Mas a gente tem toda hora que está provocando o Poder Judiciário e o Ministério Público para a obrigação que eles têm que fazer. Quando a gente chega no fórum, atrás de uma ação judicial, para levar algum paciente para a UTI, 5h30, 6 horas da tarde, o presidente do fórum fica aborrecido. De novo, doutora, a senhora aqui. Outra vez, já são 6 horas. E a justiça fechou. A justiça não fecha nunca. O que fecha é este prédio bacana, que fica na frente de uma favela, cheio de miséria. Aquele prédio é que fecha. Mas eu digo sempre a eles o seguinte: na hora que alguém muito bacana precisar da justiça, vai ter conflito de competência dos juízes. Todo mundo vai querer salvar aquele filho de alguém que foi preso fora de hora. Todo mundo vai querer conseguir resolver o problema daquele poderoso que está lá por conta do tráfico de influência. Então aqui eu quero deixar uma mensagem para vocês de que a gente não pode dormir no ponto. De que a gente tem que continuar essa luta diuturnamente. Nós temos uma ação na justiça contra o ex-presidente do Tribunal de Justiça pedindo plantão 24 horas da justiça. Não aconteceu nada. Então, cada um se coloca no lugar daquele que precisa de um leito de UTI, ou que está numa prisão irregular, ou que precisa da justiça a qualquer hora, e que a justiça está dormindo, porque nós deixamos que ela durma. Então, aqui fica o meu convite para que a gente saia de qualquer ponto onde a gente fique, que a nossa visão não seja clara. Então, foi uma provocação que eu fiz vindo para cá, porque eu gosto de falar olhando nos olhos. Aí, estou aqui mais ou menos querendo que vocês me vejam, e quero ver todos vocês e convidar para a gente continuar nessa luta pelo controle social. Ontem eu fui dormir de ontem para hoje, 3 horas da manhã, tentando preparar uma ação popular contra o desmatamento de Suape. Porque se a Justiça Federal decide chamar o IBAMA para cumprir o seu papel, não vai ser o CPRH sozinho que vai achar que pode. Pode? Não pode. Então a gente precisa continuar lutando. Obrigada, bom dia e um beijo para todos. Gente, bom dia. É um prazer estar aqui nessa entidade que nós temos um carinho especial, porque já inclusive desenvolvemos algum tipo de atividade aqui junto com os companheiros, né? E sinto muito à vontade, agradeço muito aí o convite. Tem pessoas aqui que a gente respeita bastante, o caso do Anderson, o Ricardo, que a gente, né, conhece de outras lutas. O Ricardo, onde ele está mexendo, seja como estudante, como professor, como servidor do tribunal. Então é uma figura muito importante aqui nessa luta conjunta que nós temos pela mobilização da sociedade em prol das demandas populares. E esse debate que está sendo travado aqui hoje, né, o Paulo Rubem falou com muita propriedade sobre o controle externo. Isso é algo que para nós do PSOL é extremamente caro e extremamente importante. Nós temos ouvido muito uma disputa entre os atores políticos, de que um fez mais obra aqui, outro fez mais obra ali, quem fez mais, crescimento econômico, números, e acabam se esquecendo ou se omitindo de que uma das maiores obras que nós precisamos edificar na sociedade é a construção dos cidadãos. É a construção de uma cultura, não só individual, mas uma cultura política. E, lamentavelmente, o que nós temos visto no último período é uma construção política, de uma cultura política não muito boa, uma cultura ruim, uma cultura que vai exacerbando os limites da representatividade dos políticos e acaba a sociedade virando um mero coadjuvante no processo de definição de quais são as prioridades da sociedade. Então, nós do PSOL tratamos esse problema da corrupção como um tema central. Para nós, isso deve se transformar numa verdadeira causa nacional. Nós colocamos isso no mesmo patamar do problema ecológico, Renê. Porque para nós não tem como resolver o problema ecológico se nós não resolvemos esse problema da corrupção. O problema da gestão do Estado, o problema da gestão da coisa pública. As coisas caminham de forma conjunta. E para nós, entidades como os tribunais de contas são peças imprescindíveis no processo de construção, não só do controle externo, mas do controle social. Entidades como tribunais de contas, como o Ministério Público, são parceiros que precisam estar
devidamente qualificados, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista político, a partir da sua autonomia e da sua independência, para que possam se entrelaçar com a sociedade, com os atores da sociedade civil, para efetivar, de fato, um controle social. Por isso, para nós, é bandeira de luta que os conselheiros dos tribunais de contas sejam funcionários de carreira, concursados, porque é inadmissível que nós tenhamos uma teia de favorecimentos, uma teia de movimentações nada republicanas que tenham em instituições do Estado amparo. E, infelizmente, é isso que nós assistimos em muitos casos aqui no país. Então, nós estamos aqui nos somando ao fortalecimento dessa entidade, a essa gestão sindical, nos colocando à disposição para tudo aquilo que for necessário para que nós possamos avançar no sentido do controle social e termos os tribunais de contas como parceiros efetivos cada vez mais nessa luta que para nós é fundamental. Muito obrigado.